Salve, salve, meus alunos e alunas. Aqui quem vos fala é professor Santiago Pontes. E a gente vai estar dando início hoje a mais um podcast filosófico. Na aula de hoje, último podcast do período para os primeiros anos. Na aula de hoje a gente vai falar de um grupo que surgiu durante o período clássico da cidade de Atenas e que foi um dos responsáveis por causar um dos maiores conflitos com o nosso personagem da aula passada, que foi o Sócrates, né? Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que os sofistas. Não vamos confundir a palavra sofista com a palavra surfista, tá certo? Uma coisa é sofista, outra coisa é surfista. Antes da gente falar basicamente sobre os sofistas, é muito interessante que a gente relembre aqui coisas relacionadas ao contexto histórico da cidade de Atenas, né? Que já foi dito e repetido nos nossos podcasts sobre Sócrates, mas eu acredito que seja importante a gente contextualizar novamente o que nós vamos afirmar aqui. Então, no período clássico de Atenas, que é representado pelo século V, também conhecido como século de ouro, né, onde Péricles foi o imperador, nós temos aí uma crescente da democracia, uma consolidação da democracia na cidade de Atenas. E essa consolidação fez com que a cidade de Atenas se tornasse um centro, uma verdadeira referência de organização política no mundo inteiro, né? Até hoje, a cidade de Atenas ela é conhecida como o berço da democracia. E como nós vimos, os gregos eles tinham uma forma toda particular de se organizar, né? É lógico, como nós vimos, que existiam alguns grupos que eram excluídos, mulheres, escravos e estrangeiros, basicamente eram os grupos excluídos, e somente os homens acima de 21 anos, ricos, que tinham recebido uma boa educação, eram considerados cidadãos, né? Portadores de direitos e deveres, e assim podiam participar das decisões das escolhas. Essas exigências que os gregos tinham em relação à democracia, né? Um governo de poucos, de homens sábios, de homens ricos, fez com que a democracia tomasse alguns rumos que é interessante da gente saber, né? A corrupção tão vista nos nossos dias, né? Inclusive em governos que se dizem os salvadores da pátria, mas a gente acaba vendo que é mais do mesmo. Mas a corrupção, no sentido de dinheiro, naquela época era algo muito comum. Tanto porque os homens eles recebiam uma boa educação para que não pudessem se corromper, e também pelo fato de que eles já eram ricos. Então, se eu já sou rico, para que eu vou querer mais dinheiro, né? A gente sabe que essa lógica atualmente não funciona muito bem, que a gente vive num país capitalista, mas naquela época funcionava assim, parcialmente, né? Então, não existia, basicamente, a prática de você comprar o voto de uma pessoa com dinheiro. Da mesma forma que a violência não era algo muito bem visto por eles, né? Tanto que era um povo conhecido pela sua pacificidade, né? Inclusive, isso os tornava até uma presa fácil, em algumas vezes, devido a alguns exércitos mais preparados. Mas os atenienses, eles também não eram adeptos assim de uma violência. Eram pessoas dedicadas ao saber, à teoria, né? E a uma prática pacífica. Então, como a gente viu no final do podcast sobre o contexto histórico, o poder de fato na cidade de Atenas estava naqueles que tinham uma boa oratória, estava naqueles que tinham um bom poder de convencimento. Realmente o poder estava na palavra. Então tinha mais poder aquele indivíduo que conseguia convencer
o maior número possível de pessoas, né? Tinha mais poder aquele indivíduo que tinha uma capacidade de convencer o maior número possível de pessoas. E aí, quando a gente fala em palavra associada ao poder, aparece no nosso contexto os nossos sofistas, certo? Os nossos sofistas. A gente vai perceber que os sofistas, eles se encaixam perfeitamente nesse contexto do período clássico de consolidação da democracia por meio da palavra. Justamente, pessoal, porque os sofistas, você pode anotar aí no seu caderno, os sofistas, eles eram professores viajantes, certo? Eram professores. E o que é que esses professores eles ensinavam, né? De cidade em cidade por onde eles passavam. Eles ensinavam basicamente duas coisas. A primeira coisa que eles ensinavam era um negócio chamado retórica, certo? Nossa, professor, nunca ouvi falar nessa palavra, retórica. O que é que significa a palavra retórica? A retórica é a arte de convencimento. É aquilo que a gente chama aqui no Ceará de lábia ou queixo, né? Sabe aquele indivíduo queixudo, que tudo que ele fala, por mais que seja mentira, você acredita? Então a esta prática, nós damos o nome de retórica. A arte de convencer por meio da fala. E os sofistas, eles ensinavam uma segunda arte, né? Uma segunda coisa, que era a arte da oratória, como vocês podem observar aí no slide. Oratória, certo? E o que é a oratória? A oratória seria a capacidade de falar bem em público. Então vejam como são duas artes que se completam. A retórica, capacidade de convencer, e a oratória, a capacidade de falar em público. Então, esse basicamente eram os ensinamentos que os sofistas deixavam para as pessoas. Agora um detalhe, os sofistas, eles só ensinavam para quem pudesse pagar, certo? Então a gente compreende que somente os ricos, mais uma vez, têm acesso a esse tipo de educação, né? Como o poder estava na palavra, então os sofistas, a gente pode concluir, que eles se encaixaram muito bem, eles se deram muito bem, eles conseguiram dinheiro de muita gente, digamos assim, porque justamente a palavra era fundamental numa democracia que não aceitava, de maneira geral, a corrupção e a violência. Então, dentro desse grupo dos sofistas, a gente pode destacar alguns, né? A gente pode destacar Protágoras, que foi, sem dúvida, o principal sofista. A gente pode destacar Górgias, Hipias e Trasímaco. Mas, de todos esses, posso afirmar para vocês que o mais famoso, que ficou mais conhecido, foi Protágoras e Górgias, ok? Bem, é justamente de Protágoras, pessoal, que a gente extrai a frase que ilustra todo o pensamento, toda a maneira, toda a prática dos sofistas. E a frase é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Eu não sei se vocês chegaram nesse pensamento na aula passada, mas Sócrates, ele tinha assim uma raiva muito grande dos sofistas. Isso se explica por alguns motivos, né? O primeiro motivo que levou à raiva de Sócrates em relação aos sofistas, podemos falar aqui, né, de Protágoras. A primeira raiva era pelo fato de que os sofistas cobravam pelos ensinamentos. Sócrates, ao contrário, ele ensinava de graça, né? Era tudo de grátis.
E assim, pessoal, os alunos de Sócrates, eles faziam doações de acordo com o que eles queriam, né? Porque Sócrates, afinal de contas, vivia disso. Mas os sofistas, eles cobravam em espécie, né? Em dinheiro vivo. E aí o Sócrates ficou com raiva por causa disso, porque para ele, o conhecimento ele não é algo que pode ser comercializado, né? Agora, a raiva maior de Sócrates é que, de acordo com ele, de acordo também com Platão, os sofistas eles não tinham uma preocupação real com a cidade. Eles não tinham uma preocupação real com a polis. Sofistas, eles não defendiam uma causa. Na realidade, eles só estavam ali para ensinar e não estavam interessados no resultado, nas consequências que os ensinamentos deles teriam para a cidade. Justamente porque os sofistas eles não estavam preocupados com o conteúdo dos discursos que iriam ser produzidos por meio dos seus ensinamentos. Os sofistas, perceba, eles ensinavam somente a pessoa a falar, né? A como convencer e a como falar em público. Agora, o conteúdo do que a pessoa iria dizer, eles não estavam preocupados. Então, o fato deles não estarem preocupados com o conteúdo do discurso fazia com que abrisse aí uma brecha para as más intenções, coisa que até então não era vista na cidade de Atenas, né? Então, se eu aprendi a falar, aprendi a convencer, aprendi a me expressar em público, se agora eu tenho o poder nas minhas mãos, se eu tenho o poder nas palavras, significa então que eu posso utilizar esse poder da maneira como eu quero. E aí, infelizmente, a gente sabe que os seres humanos têm uma essência meio estranha, uma essência meio maléfica. Então, algumas pessoas começaram a se utilizar dos ensinamentos dados pelos sofistas para convencer as pessoas de coisas ruins. E os sofistas, de acordo com Sócrates, não estavam nem preocupados com isso. Porque Sócrates, na verdade, ele defendia que a verdade ela deve ser algo que é preservado, né? Sócrates chamava a verdade de episteme, né? A episteme, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento científico, é algo que deve ser preservado. Mas os sofistas, eles defendiam outra coisa. Eles defendiam o que Sócrates chamava de doxa, né? Doxa, D-O-X-A, doxa, que a gente pode traduzir para a palavra opinião. Então, opinião não significa conhecimento. Conhecimento é o conhecimento acerca da verdade sobre o que as coisas realmente são. Opinião é apenas uma informação superficial, sem comprovação alguma de algo, certo? Então, entre a opinião e o conhecimento, Sócrates dizia, prefira o conhecimento, porque o conhecimento ele é comprovadamente verdadeiro. Só que os sofistas, eles não acreditavam muito nessa ideia de uma verdade única. Para os sofistas, a verdade ela é relativa. Para os sofistas, a verdade ela é relativa. Nesse sentido, não existe uma verdade que serve para todo mundo. Existem verdades. Uma coisa que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você que está me ouvindo, né? Por exemplo, o fato de que a gente tem que se preservar até o dia do casamento pode ser uma verdade para você, mas para mim definitivamente não é. E o que é que vai definir se eu vou considerar isso certo ou não? A minha vontade. Então, retornando aqui à frase de Protágoras,
O homem é a medida de todas as coisas, né? Para Protágoras, é o próprio indivíduo, é a própria pessoa que define se ela vai aceitar aquilo para a vida dela ou não. Se ela vai utilizar aquilo como uma verdade ou não. Então, é o homem que define a medida de todas as coisas. As coisas, elas não possuem uma essência pré-definida. As coisas, as pessoas não nascem com uma missão. É a gente que vai se definindo e essa definição, ela é uma definição que muda com o tempo. Aí, eu vou dar um exemplo que tem aí no slide para que você compreenda. Imagine que professor André nasceu e viveu durante toda a sua vida num país chamado Canadá. O Canadá, para quem não sabe, é um país muito famoso pelas suas baixas temperaturas. O normal no Canadá, sei lá, é menos 3 graus, né? Menos 3 graus. Agora, professora Aparecida, ela nasceu e viveu num lugar chamado Teresina, lugar de temperaturas altas, né? 40 graus é o mínimo, assim, 6 horas da manhã, 40 graus. E aí o que acontece? Os dois, na mesma época, decidem passar férias em Camusim, tanto André como Aparecida. E aí, André, ao chegar em Camusim, por conta de suas experiências, de suas vivências em um país, em um lugar frio, chega em Camusim e diz: rapaz, mas o lugar quente. Em comparação com o Canadá, Camusim é muito quente. E aí Aparecida, que morou a vida inteira em Teresina, acostumada com 40 graus, chega em Camusim, vai lá na beira-mar, aquele ventinho, e aí diz assim: rapaz, que lugar maravilhoso, que lugar frio. Eu acho que eu vou morar aqui agora. E aí você observa a situação e se pergunta: qual dos dois está falando a verdade e qual dos dois está mentindo? Afinal de contas, Camusim é uma cidade quente ou uma cidade fria? Qual dos dois tem a razão? E aí você pode concluir o seguinte: nenhum dos dois tem razão e os dois têm razão. Porque cada um está fazendo uma afirmação de acordo com a sua medida, como diria Protágoras. Cada um está fazendo uma afirmação de acordo com a sua vivência. Então ninguém pode apontar o dedo para eles e dizer que um dos dois está mentindo. Os dois falam a verdade, justamente porque a verdade ela é relativa. A verdade, para Protágoras, depende do ponto de vista de cada um. Então, nesse sentido, não há resposta correta ou resposta incorreta. Para os sofistas, a verdade, a justiça, a beleza dependem dos pontos de vista. Não existe uma beleza única, não existe uma verdade única. Tudo depende do ponto de vista de cada pessoa, da doxa, da opinião. Então, dependendo da intenção e da referência, bem como da capacidade de convencimento, a verdade ela pode se modificar. Se você conseguir convencer a pessoa de algo para os sofistas, beleza, tá ótimo. Se você se pergunta qual é a essência de uma faca, para que serve uma faca? Aí, Protágoras diria: depende. Vai ter um dia que você vai usar a faca para cortar alimentos, para se alimentar, e se alimentando você garante a sua vida. Mas pode ser que um dia você precise utilizar a faca para matar alguém. Entende? Então, nesse sentido, o que vai contar mesmo é a sua capacidade
de convencer as pessoas de que você precisou utilizar a faca ou para determinada coisa ou para outra. Por quê? Porque o homem, o ser humano, é que é a medida de todas as coisas. Ele é que decide, ele é que define. Então, os sofistas, eles ensinavam as pessoas a convencer daquilo que elas pensavam. Eles não tinham um compromisso com a verdade. Eles não tinham um compromisso com o conteúdo do que estava sendo discutido. Porque, na realidade, a preocupação original deles era com a forma, né? O que eles ensinavam não precisava ser verdadeiro, né? O que eles ensinavam, a forma como eles ensinavam, as pessoas não precisavam falar sobre um conteúdo verdadeiro, mas precisava ter somente a aparência de verdadeiro, né? Então, nesse sentido, a gente encerra aqui a nossa aula com uma frasezinha de um outro sofista chamado Górgias, que ele vai dizer o seguinte: a persuasão, a capacidade de convencimento, né? A persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. A persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Então, não importa o que você fala, não importa se o que você fala é duro, se é verdadeiro ou falso, mas o que importa para os sofistas é a maneira como você fala. A maneira como você fala é capaz de modelar a mente de qualquer pessoa, ok? É exatamente aqui que Sócrates vai fazer a crítica principal, porque pensamentos como esses, né, a gente que vive aí em período de fake news, de notícias falsas, inclusive ajudando políticos a se eleger, né? Essa capacidade de convencer nas mãos ou na boca, né, de pessoas que não têm responsabilidade pode se tornar um grande mal. E essa foi a maior crítica feita por Sócrates aos sofistas. Então, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham entendido. Ouça o podcast quantas vezes for necessária. Até mais! Salve, salve, meus alunos e alunas. Aqui quem vos fala é professor Santiago Pontes. E a gente vai estar dando início hoje a mais um podcast filosófico. Na aula de hoje, último podcast do período para os primeiros anos. Na aula de hoje a gente vai falar de um